um dom de direcionar as pessoas, de ir atrás dos casais, convidar os casais. Então todos nós temos um dom para o apacentamento, ou seja, o dom para o serviço. Fala para o seu irmão assim: você tem o dom para serviço, o reino de Deus. Então, só para vocês entenderem, hoje você vai sair daqui tendo a convicção, e você vai identificar qual é o seu dom. Tem uns que tem o dom, né, de exortar, de encorajar, tem uns que tem vários dons, mas a palavra, vamos lá aqui, Romanos capítulo 12, versículo 4, aqui tem 7 dons, que nós vamos destrinchar esses dons, e eu quero que você abra os seus olhos e identifique, porque com certeza você tem, pelo menos um dom você tem. E agora eu quero dizer algo: quanto mais você exercer o seu dom, Deus vai te dando mais. Por isso que tem pessoas que falam: não, pastor, eu quero ficar sentadinho. Não, irmãos, quanto mais você serve, mais glória você recebe. Você não tem ideia, irmãos, o amor que Deus nos recebe, sabe, que derrama no nosso coração é tão grande, que você não mede esforço para ajudar o irmão. Então Romanos, vamos ler juntos aqui, Romanos capítulo 12, versículo 4, diz assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Olha o verso 5: assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Vira para seu irmão e fala assim: ó, eu estou ligado a você, você está ligado ao seu irmão. Olha o verso 6, agora vamos entrar aqui em 7 dons, que nós vamos aprofundar daqui a pouquinho. Então, temos diferentes dons, de acordo com o que, irmãos? Com a graça, ou seja, nós não merecíamos. Então, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Existe uma graça liberada na sua vida, a qual você acha que não é capaz. Eu quero te falar algo: é nessa área que você acha que não é capaz, que Deus quer te usar, no seu dom. Quem crê aqui, diga amém. Olha, ele fala o seguinte: então, se alguém tem o dom de profetizar, use, de acordo com a sua fé. Ah, pastor, mas minha fé é pouca. Mas se eu falar para você algo, se Deus te deu o dom de profetizar, você precisa usar. E daqui a pouquinho nós vamos aprofundar mais. Agora foi o primeiro. Agora vamos lá, verso 7. Eu quero ler até o 8 com os irmãos. Olha o verso 7. Se o dom é servir, sirva. 2, né? Se é de ensinar, que ensine. Verso 8. Se é para encorajar, que assim o faça. E se é para contribuir, que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que exerça com dedicação. E se é mostrar misericórdia, que o faça com que, irmãos? Com alegria. Então aqui nós falamos 7 dons aqui. Não é possível que você não encaixe nenhum desses dons, irmãos. Não é possível. Mas você vai entender que a palavra vai testificar no seu coração, porque nós temos diferentes dons segundo a graça, a palavra fala que nos foi dada. Os dons do Espírito Santo, irmãos, são distribuídos como Ele deseja. Aqui nós estamos falando de um dom ministerial, é diferente do dom do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo eu quero ler com os irmãos, só que hoje eu não vou ministrar isso. Mas olha em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Olha que interessante, eu quero fazer só esse paralelo, para você entender que existem os dons do Espírito Santo que são distribuídos também. No verso 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Mais uma vez, outro dom aqui, ó. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Verso 8. A um, pelo Espírito, é dado o que, irmãos? A palavra de sabedoria. Quantas pessoas que têm a palavra de sabedoria, irmãos? O outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Verso 9. Versículo 9 fala: a outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outra, dom de curar, pelo mesmo Espírito. Olha o verso 10. No versículo 10 fala: a outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. A outro, ainda, interpretação de línguas. E o verso 11 diz o seguinte: todas essas coisas, porém, são o que? Realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui a cada um como Ele quer.
Mas aqui nós falamos o que, irmãos? De 9 dons relacionados ao Espírito Santo. Aqui já fala o dom para você, conhecimento da palavra. Mas o que eu quero falar aqui, que nós estamos nesse tempo de 21 dias, é ministerial. Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Qual é o seu papel de estar aqui hoje na palavra de vida? Que Deus, Ele quer te usar em alguma área, aqui no ministério. Por isso que em Romanos, nós vemos aqui no capítulo 12, que é o que você está inclinado a fazer, mesmo que ainda seja um dom. Quando você nasceu de novo, Deus lhe deu esse dom, não tem como você correr, irmãos. Quando você confessou Jesus, entregou sua vida, você recebeu o seu dom. Então, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, ele tem relacionado como evangelismo para manifestar o poder de Deus. Os 7 dons de Romanos 12, que nós vamos aprofundar, são os 7 aspectos do apacentamento que estão relacionados com a vida da igreja e com o serviço mútuo. É isso que eu quero falar para vocês nessa noite. 7 aspectos do apacentamento. Então, você encaixa nesses 7. Também existe, irmãos, os 5 dons ministeriais de Efésios 4, mas eu não vou falar hoje, que está relacionado com a obra da edificação da igreja. Mas vamos lá, volta lá para Romanos capítulo 12, verso 6, que nós vamos pegar agora um por um, e nós vamos abordar para você identificar qual é seu dom. Então aqui, Romanos 12, verso 6, eu quero ler só essa primeira parte. Se alguém tem o dom de profetizar, use o que? Na proporção da sua fé. Então qualquer coisa falada, irmãos, aqui muitas vezes, o dom da profecia, nós achamos que às vezes é de uma forma muito, como posso dizer, é a palavra assim, qualquer coisa que falamos, uma linguagem, você possa entender de uma forma inspirada, de uma forma que você está cheio do Espírito Santo, e você quer levar uma profecia. Mas deixa eu falar algo para você, sabia que a profecia não é só falada? Muitas pessoas às vezes têm a revelação da profecia, e aí você às vezes fica com vergonha de falar, e a pessoa fala, não, eu não vou falar, porque eu estou com vergonha e tudo. E Deus quer te usar. Quanto mais você profetiza na vida da pessoa, através desse dom que Deus te deu, mais Ele vai te usar, mais Ele vai te usar, porque é assim que funciona. Quanto mais você exerce o seu dom, mais Ele vai pegar e te usar, e vai trazer direção. Então tem pessoas que não têm coragem, tem pessoas que às vezes assim diz o Senhor, eis que vos digo, não precisa toda essa, sabe, irmãos, você pode chegar na pessoa e falar assim, olha, eu quero profetizar na sua vida. Se você tem vergonha, escreva num papel, manda, escreva aqui no WhatsApp. Irmãos, eu recebo muitas profecias no meu WhatsApp, pessoas falam, às vezes não tem nem coragem de me ligar, mas manda para mim. Pastor, cadê a Débora? A Débora está aí? A Débora está lá, né? A Débora mesmo, ela sempre tem, o Tobias sempre tem, sabe, ele sempre me liga, manda para mim, sabe, e eu recebo porque é de Deus, é o dom que eles têm, esses irmãos têm. Mas sabe, mas nós não podemos o que, irmãos? Ficar sem falar, pregações, ensinamentos, se vocês forem estar orando, está ungido, as profecias têm que ser anunciadas. Palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, por exemplo, escrever uma nota, né, num papel, todas elas são profecias, irmãos. A profecia, às vezes você está sentado aqui, você está recebendo a profecia. Então cada um de nós temos um dom de profetizar, só que às vezes a pessoa vai usar mais, porque quanto mais você identifica, eu tenho o dom da profecia, então eu vou começar agora a profetizar, a declarar, sabe, irmãos, é quando você chega numa pessoa e fala assim, ó, meu irmão, minha irmã, eu vejo que vocês dois é um casal perfeito, está namorando, é de Deus, vocês estão orando por esse propósito, então vocês vão casar, vocês estão profetizando, você está cheio de Deus. E aí, o que eu quero falar para vocês? Sempre a profecia é algo que confirma o nosso coração. Se você está orando por alguma causa, e um profeta chega a você e profetiza, você vê, ó, é de Deus. Então eu quero que você não retém isso. Irmãos, para mim, eu sei que é difícil, irmãos. Eu já aconteceu num lugar, que está no hospital, algum lugar, o Tobias mesmo sempre tem esse dom, e ele fala mesmo. Aí eu fico pensando, gente, será que eu vou falar essa profecia? Será que não é coisa da minha cabeça, não? Eu fico meio assim, pensando, né? Aí eu fico meio com vergonha, e aí hoje eu perdi a vergonha. Eu falo, se a pessoa falar que não existe isso, eu falo, não, deixa para lá, isso é coisa da minha cabeça. Mas até hoje, irmãos, todas as vezes que Deus me usa para me falar algo,
a pessoa começa a chorar. Aí quando você fala assim, a pessoa começa a chorar, você está alivia, oh aleluia, aí você fica feliz, né? Aí você pensa já, né, é de Deus mesmo, que a pessoa teve como você está sabendo disso? E quando você ouve isso, né? Então você precisa exercer o seu dom. Às vezes Deus quer te usar, às vezes você tem um sonho, às vezes Deus fala com você a respeito de um irmão, e você às vezes não tem coragem de ligar para o irmão. Então se você não tem coragem de ligar, manda uma mensagem, sabe, irmãos? Ou manda um texto, e aí você vai fazer o seu papel, exercer o seu dom. E nós precisamos ter esses dons para quê, irmãos? Para que nós possamos levar esse amor de Deus, esse evangelho de Deus. Então alguns irmãos muitas vezes gostam de escrever. Você acha que sempre precisa falar, mas talvez tenha um pouco de vergonha de falar, porque esse não é seu estilo. Então escreva. Você pode escrever profecia, você pode escrever para encorajar outras pessoas. Irmãos, a profecia é para encorajar, é para falar, irmãos, olha, Deus é contigo. Então, mas tudo deixando bem claro como versículo. Volta lá, por favor, Romanos 12, 6. Aqui fala que tudo é o que, irmãos? Pela fé. Então, é algo que você fala, Senhor, eu vou fazer pela fé, vou entregar esse recado pela fé. Irmãos, muitas vezes eu já tive experiência de situações de pessoa que vai morrer, e Deus fala assim, olha, já começa agora a trazer paz no coração da família, porque eu vou levar essa pessoa. Aí de repente eu já começo a aproximar dessa pessoa e falar, olha, nós vamos continuar orando, nós estamos nessa batalha, nós não vamos desistir jamais, nós vamos estar juntos, mas se o propósito de Deus for levar, já vamos guardar nosso coração. Eu já começo a dar essa palavra para as pessoas. Isso aí é uma profecia, mas ao mesmo tempo com sabedoria. Para quê? Para não pensar assim, gente, mas como assim? Nós estamos orando aqui, nós estamos perdendo tempo? Eu falei, não, nós não estamos perdendo tempo, nós vamos avançar. Então, irmãos, tudo tem que ser pela fé. Nessa área a fé aumenta quanto mais você usa. Quanto mais você usa a profecia, mais ela aumenta, porque é um dom que Deus quer te usar. Por que Deus não te usa? Porque você está retendo, você está com vergonha, você não quer. Quanto mais você ouve as pessoas reagirem às palavras que você libera, mais você sabe que é de Deus. Quanto mais você entender como Deus fala com você, mais a sua fé vai aumentar. Se uma pessoa permanece em silêncio, embora Deus tenha falado com ela e lhe dado uma palavra, ela nunca crescerá. Se você reter, irmão, você está bloqueando a fé do irmão, porque o irmão quer avançar. Irmãos, eu vou exemplo, a Helpa aqui mesmo, ela já estava pedindo a Deus para dar o testemunho. Olha que bênção isso aí. Isso com certeza encorajou muitos irmãos aqui, amém? Eu mesmo fui um. Olha que bênção, orou, e Deus abriu as portas, porque esse é o nosso Deus. Tem pessoas que chegam, pastor, eu levei prejuízo tanto, esse ano ainda Deus vai te restituir. É uma profecia que você declara sobre a vida da pessoa, você está encorajando a pessoa. Então é maravilhoso quando você libera uma palavra, irmãos, para alguém, e ele diz, como você sabia? Nesse momento você diz assim, oh meu Deus, é assim que Deus fala. A partir de então você ficará atento como Deus o fluir em sua vida. Irmãos, algo que você tem que fazer no seu trabalho, que às vezes você está com pessoas ali angustiadas, tristes, de repente você percebe, irmãos, e você não dá uma palavra de profecia para ele. Qual que é a palavra de profecia? Você chegar nele e falar assim, meu irmão, vem cá, é momentâneo essa luta que você está passando, eu vou orar agora com você e vai cessar todo esse vendaval. Você pode ter certeza que amanhã o dia vai ser diferente. Você automaticamente profetizou na vida dele. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aqui a palavra, diga amém. Então lembre-se, profetizar não é só falar, você também pode escrever. Você pode escrever profecias e elas ainda são inspiradas. É assim que seu nível de fé cresce. À medida que seu nível de fé cresce, Deus lhe mostra mais coisas para abençoar e edificar outras pessoas. Não retenha sua profecia. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, vai lá para Romanos 12, agora o verso 7. Olha o verso 7, o dom do ministério, que é o serviço. O verso 7 fala assim, se o dom é servir, sirva. Só isso aí, depois nós vamos falar do ensinar. Então, se o seu dom é servir, sirva. A palavra ministério, ou seja, serviço, também poderia ser traduzida como serviço. Então, ou seja, ministério e serviço é o mesmo significado. Ministério aqui se refere ao serviço prático, aqueles que põem a mesa, aqueles que atuam como recepcionista, aqueles que lidam com vídeos, é os irmãos aqui que faz esse culto acontecer. Esse é o ministério que, irmãos, do servir,
do serviço, sabe? E às vezes Deus quer te usar, esse é um dom seu. Eu vejo os irmãos chegam aqui 4:30 da tarde, vão preparar o louvor. Os irmãos já chegam da mídia para preparar toda a transmissão, a iluminação. Aqui, nosso irmão aqui já virou noite para preparar essa iluminação, para fazer uma transmissão, para quando uma pessoa lá do outro lado do mundo assistir aqui o nosso culto à palavra, vai ser algo poderoso. Sabe, os irmãos que ficam lá fora, lá olhando os carros, recebendo os irmãos aqui, isso é o servir. Você precisa pedir a Deus, esse é o meu dom, então enche meu coração, porque você precisa de fazer algo, irmãos, com alegria, não é por obrigação, o pastor pediu para fazer, sabe, irmãos, algo que queima o nosso coração, principalmente da pastora Fernanda, é envolver com crianças. Irmão, você não tem ideia, porque assim, eu vejo que esse dom Deus não me deu, porque eu gosto só de brincar com as crianças, abraçar, beijar, mas para ficar ali, o tempo todo, cuidando, subindo, descendo, menino fazendo de tudo, não é o meu dom. Então às vezes é seu dom, e você precisa fazer isso com alegria. Então se você não tem esse dom de criança, você pode chegar na pastora Fernanda, não é meu dom, não tem paciência, senão eu vou acabar fazendo alguma coisa com esse menino, porque está custoso demais, entendeu? Mas quando é seu dom, você precisa dar o seu melhor. E aí, como você dá o seu melhor? Porque o Senhor vai te impulsionar, sabe, irmãos? Ano passado, o pastor Azemar falou assim: vamos realizar o sonho do pastor Douglas, que era o sonho que eu tinha de ter um painel de LED aqui, era um sonho meu, e Deus realizou, que eu pedi a Deus, e os irmãos, contribuíram, ofertaram, nós fizemos um movimento, deu tudo certo, terminamos de pagar, graças a Deus. Aí agora a Fernanda chegou em mim essa semana e falou assim: pastor, agora eu quero realizar o meu sonho. A Fernanda, dê jeito para mim, vou falar que ela não está aqui, né? Não tem problema não. Chegou, não é ela não. Então é o seguinte, aí a pastora Fernanda falou assim: agora eu quero realizar o meu sonho, eu quero ter um painel de LED agora para as crianças. Desse jeito, irmão, um painel de LED agora para as crianças. Eu olhei para ela assim e falei assim: nossa, mas você está meio assim, né? Está inspirada mesmo. E eu orando, e Deus colocou isso no meu coração, e nós vamos colocar um painel de LED aqui para as crianças, amém? Nós estamos já cobrindo aqui, o pastor Avelino com os irmãos aqui, nós não vai ter problema de chuva mais aqui, essa semana nós vamos cobrir, então nós vamos fechar todo esse fundo aqui, para que nós tenhamos um culto mesmo, mais liberado para os irmãos, vai ser, e eu quero colocar o painel, vamos colocar piso também, porcelanato ali no fundo, e nós vamos colocar esse painel, por quê? Porque nós queremos fazer uma obra de Deus, que as pessoas cheguem e sintam a presença de Deus nesse lugar, porque dinheiro não é o problema, porque nós servimos o dono do ouro e da prata. Se nós pedirmos, irmãos, Ele dá. Então nós vamos fazer isso, irmãos. E eu já estou orando, e nós vamos fazer um movimento. Vocês podem preparar o bolso de vocês aí, que vai dar tudo certo. Quem está comigo aqui, diga amém. Esse amém foi fraco, mas daqui uns 2, 3 domingos aí, vocês vão estar comigo. Então eu quero fazer algo para nós sortearmos, e vai ser uma bênção. Vou sentar com os irmãos aí, nós vamos organizar. Então, esse é o ministério de servir, portanto, não é um dos ministérios como de apóstolos, mestres, professor, ao contrário, trata-se de um ministério segundo o sentido da própria palavra, ajuda e serviço. Irmãos, tem irmão, tem prazer de varrer a igreja, varrer a frente, organizar. Aqui nós organizamos a nossa igreja, irmão, cada célula aqui é responsável por um culto de domingo. Organiza a mesa ali da ceia, a recepção, já no próximo domingo é outro. Então esse é o papel, o dom de servir. Outro ponto, volta lá agora, Romanos 12, verso 7. Agora vai lá, se é ensinar, que ensine. Então o dom do ensino, se é para ensinar, então ensine. Então às vezes Deus Ele quer te usar. Algumas pessoas, irmãos, têm o ministério de mestre, como está escrito em Efésios 4. 1 Coríntios 12, verso 15, irmãos. Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 12, verso 15. Olha que interessante isso aqui que o apóstolo Paulo fala. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Olha o verso 16. 16 diz assim: se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. No primeiro caso aqui, irmãos, quando o olho diz, não preciso de você, temos o complexo de superioridade. Esse é o problema. Aqui nós temos que aprender a ensinar as pessoas a servir. Como é que você vai ser um grande líder se você não aprendeu a servir? Não tem jeito. Aqui está dizendo que se o olho
aqui fala o seguinte: porque eu sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer. Quantas pessoas desprezam o outro, porque às vezes o irmão só organiza as cadeiras. Ah, mas o meu papel, o meu dom aqui é algo mais profundo, é da palavra. E sabe, irmãos, nós não somos maiores e menores que ninguém, nós somos iguais. Esse é o papel de avançar a obra de Deus. Então, no segundo caso aqui, quando a mão ou o pé diz: se não sou o olho, não sou do corpo, temos um complexo de inferioridade. Você nunca pode olhar para o seu irmão e falar assim: ah, eu nunca vou ser daquele nível, eu nunca vou conseguir fazer parte do louvor e conseguir tocar uma guitarra igual o Billy toca. Sabe, irmãos, você está colocando você como inferior. Mas o dom que Deus deu para o Billy foi a guitarra, mas para você pode ser que seja o baixo, pode ser que seja o teclado, pode ser que seja ministrar, pode ser que seja a palavra da palavra, pode ser que organizar o culto, receber os irmãos. Mas existe um dom liberado para você. Para que a obra avance, você precisa abraçar e falar: Senhor, eu vou abraçar esse dom que o Senhor me deu e eu vou avançar. Para você fluir no seu ministério, crescer, irmão, para você ser realizado. Quando a palavra fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é quando você identifica qual é o seu dom, e o seu dom vai ser exercido. E quando você exerce, irmão, as coisas vão pegando um nível de crescimento que você não tem ideia. Tem hora que eu fico pensando, irmãos, como os irmãos gostam de ensinar as pessoas, de ajudar as pessoas, de ter paciência com as pessoas. Então esse é o dom de ensinar. 4 pontos. O dom da exortação, que é do encorajamento. Vai lá para o verso 8. No verso 8 diz assim, 12, Romanos não, é Romanos mesmo, capítulo 12, verso 8. Aí fala o seguinte, olha lá, ó. Se é dar ânimo, que assim faça. Não é 1 Coríntios, é Romanos 12, verso 8. Romanos, capítulo 12, verso 8, aleluia. Aí olha lá, se é encorajar, que assim faça. Encorajar aqui, irmãos, fala de exortação. Tem uma tradução na Bíblia que fala que, ao invés, se é para exortar, que assim faça. Mas é a mesma tradução, de exortar e encorajar. Então Romanos fala o seguinte, que exortar no grego é compreendido como encorajar. A Bíblia fala sobre Barnabé, Atos 4,36. Quantas pessoas, irmãos, que sempre estão encorajando o outro. Você chega com um problema enorme, tu tem uma solução. Olha lá, vamos ler aqui para vocês entenderem Barnabé, como ele era encorajador. Atos 4, verso 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa o que, irmãos? Encorajador. Aquele que tem esse dom simplesmente, irmão, estraga todos os planos do diabo contra as pessoas, porque sempre encoraja os outros. É um ministério que, irmãos, maravilhoso. Esse ministério de encorajar, irmãos, eu creio que eu tenho esse dom, porque às vezes a pessoa fala só: minha vida acabou. Aí nós começamos a conversar, de repente, não acabou. Você pode ter certeza que agora vai ser um começo, e Deus tem grandes coisas para a sua vida. Eu sou sempre assim, porque, irmãos, quando a pessoa vem e fala assim: olha, Deus, me dá a direção, como que eu vou encorajar esse irmão? E as pessoas muitas vezes falam: pastor, eu chego em você com um problema, de repente eu saio parecendo um leão para enfrentar, porque a palavra, irmãos, essa palavra de apacentamento é você ajudar os irmãos. Agora tem pessoas que você chega com um problema e fala: realmente acabou a sua vida, tem jeito mesmo não, realmente você está lascado. Tem pessoas que falam dessa forma, e Deus quer te usar como que, irmãos? Para que você possa encorajar, estimular, colocar fé no coração das pessoas. A Bíblia fala que nós temos o que? Levar o que, irmãos? Paz. Você tem que levar a paz. A Bíblia fala que nós somos representantes da paz. Então, quando uma pessoa chegar a você, irmãos, e começar a falar que o Brasil vai quebrar, que o Brasil não tem mais jeito, que agora a crise vai acabar, que vai passar fome, você fala: não vai não, porque nós servimos um Deus poderoso, que é dono do ouro e da prata. Nós servimos a Cristo, nós somos mais que vencedores, e não vai faltar. De repente você vai falar assim: sabe, realmente assim, esse homem é cheio de fé, eu estou com ele. Irmãos, quantas pessoas que eu já falei: irmãos, para de ficar vendo essas notícias, não vai te edificar, não vai levar nada, vai trazer tristeza. Olha para Cristo, pega uma palavra, começa a declarar que você é vencedor, que declara a sua fé, que você é filho, que Ele te escolheu, e começa a declarar essas palavras.
Então tem quantas pessoas, irmãos, que vivem debaixo de péssima notícia, tem prazer de assistir, de ver telejornais. Eu mesmo não assisto mais. Às vezes eu pego uma manchete ali, outra ali, pronto, mas não vai trazer, vamos imaginar, angústia, medo no meu coração. Por quê? Porque eu creio na palavra. Eu creio que o Senhor nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Eu creio que nunca me desamparou, nunca vai me desamparar. E eu já passei por tantas lutas e não vai ser diferente daqui para frente. E eu sempre falo isso para os irmãos. Quando a pessoa chega e fala assim: deixa eu te falar um negócio, o que Deus já fez na sua vida? Qual foram os milagres que Deus já te fez? Sabe, você pegou uma doença, tudo, a pessoa vai e fala: olha para você ver, se Deus até hoje, na sua idade que você está, Deus te sustentou, não vai ser diferente daqui para frente. Você pode ter certeza que essa luta é momentânea, é passageira, e de repente a pessoa, sabe, encoraja. Eu tenho uns funcionários mesmo da empresa, que eles mesmos falam para o outro, falam: olha, eu gosto de conversar com o Douglas, que quando eu converso com ele, e às vezes eu estou triste, e eu chego e falo para ele a situação, que a minha vida está assim, assim, de repente, eu estou totalmente animado. Esses dias mesmo, um ex-funcionário saiu da minha empresa, e aí pegou muito serviço, cliente, funcionário e pedreiro, aquelas coisas todas, e ele chegou: ô Douglas, não tem lógica, olha o que esse fulano de tal está fazendo com nós, ele está roubando nosso cliente, isso não tem lógica, a mão de Deus vai pesar sobre ele. E ele é um católico mesmo, sabe, irmãos? E ele daquele não tem condição, mas se eu falar para você uma coisa, o que ele está fazendo, algo vai acontecer, porque não é justo. Eu falei assim: deixa eu te falar um negócio, ele tem suas dívidas, seus boletos para pagar, o sol brilha para mim e para ele, vamos abençoar a vida dele, que Deus, se ele está vendendo, se ele está conseguindo, que Deus vai prosperar e abençoar a vida dele. Aí ele fala assim: mas não estou entendendo você não, Douglas, não estou entendendo não, ele está fazendo sacanagem. Eu falei: não, se ele fizer isso, ele vai ter as suas consequências, mas nós não somos juízes para determinar nada, e declarar nada sobre a vida dele. Nós podemos orar e abençoar a vida dele, e quem é juiz é o Senhor, é Ele que determina as coisas, nós estamos aqui para abençoar. E ele ficou assim calado, aí passou a tarde e falou: você tem razão, eu estava tão triste, angustiado, depois que você me falou isso. E eu falei assim: olha, deixa eu falar para você uma coisa, Deus nunca me desamparou, nem nós. Que dia que faltou serviço para você? Que dia que faltou dinheiro para você? Você tem prosperado, você tem comprado a sua casa, seu carro, você tem avançado. Ele é um pedreiro meu, uma pessoa que trabalha comigo tem muitos anos, tem prosperado. Ele falou: então tira os olhos das pessoas, vamos olhar no nossa oportunidade que Deus está nos dando todos os dias. E de repente as coisas fluem. Outro ponto, volta lá para o verso 8, Romanos 12, verso 8. Então, se é para encorajar, que assim faça. Se é para contribuir, é interessante isso aqui, irmãos, que contribua o que, irmãos? Obrigado. Aqui fala que contribua generosamente. Aqui fala que existem pessoas, irmãos, que são que doadoras. Sua solução para os problemas é sempre que dar. Tem o prazer de abençoar. Se você disser que quer uma oração ou um problema, principalmente nessa área financeira, logo ele fala assim: não, eu vou te ajudar, irmão, eu vou tomar um dinheiro para você aqui e vai dar tudo certo, porque a pessoa tem prazer de abençoar. O dia que eu estava falando para vocês aqui, irmãos, contar esse testemunho do painel. Esse painel, irmãos, custou 50 mil reais, só para vocês entenderem. Eu acho que a maioria sabe do valor, parcelamos e pagamos. É algo que eu tinha um sonho no meu coração. Aí de repente o pastor falou assim: olha, vamos realizar o sonho do pastor, vamos orar. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, uma irmã ligou para a pastora Fernanda, para a pastora: só está onde? Olha, eu passei a noite toda e Deus falou comigo que eu preciso ofertar algo para realizar o sonho do pastor. Estou desse jeito. Aí eu não sei nem quanto que eu tenho. Ela só falou para mim assim: ela passou a pandemia toda, ela fazendo os seus, ela trabalhando, e o que ela recebia em Pix, ela pagava as dívidas e ficou. E o que ela recebia em dinheiro, que era muito pouco, assim, que era pingado, ela foi colocando num cofre. E aí ela pegou e falou assim: então, Deus falou comigo que o que está naquele cofre é para mim ofertar, para realizar o sonho do pastor, para começar, que eu sei que não vai ser esse valor todo, mas eu sei que vai ajudar. E eu falei assim: Deus, se for da vontade de Deus comprar esse painel, que nós estamos com a igreja, né, terminamos agora de pagar, né, estamos avançando. Aí de repente essa irmã chega, vai lá em casa, pega e contou todo o dinheiro que tinha 10 mil reais, só para vocês terem uma ideia. Se não é algo poderoso, você está aqui 10 mil reais que Deus mandou. E aí eu falei assim: então pronto, liguei no outro dia e dei a entrada dos 10 mil, o resto nós parcelamos, já pagamos tudo, graças a Deus.
Mas por quê? Porque tem pessoas que quer contribuir, quer doar, sabe, não tem dificuldade de dizimar, não tem dificuldade. Por quê? Porque tem esse coração generoso. Por que tem um coração generoso, irmãos? Porque é amado, é perdoado. Fala, não, aqui não tem problema, aqui eu dou, oferto mesmo. Aquela mulher mesmo que quando foi lavar os pés de Jesus, que ela pegou lá o perfume de alabastro, que é algo caríssimo. Por que ela lavou os pés e os fariseus criticavam? Porque ela não estava preocupada com dinheiro. Ela fala assim, eu sou tão amada, tão perdoada, eu fui perdoada, não tem peso, então aqui eu coloco mais caro na obra, né, no caso na vida de Cristo. É assim, irmãos. Então tem pessoas que têm esse dom. Então se Deus deu esse dom para você, dê glória, que Deus vai te abençoar ainda mais. Então existe, irmãos, você percebe que todos esses dons são aspectos do apacentamento. Muitas vezes teremos pastores, irmãos, que têm a maior parte deles, mas a beleza do corpo é quando o apacentamos. O apacentamento acontece com os dons de cada um fluindo. Irmãos, aqui eu tenho um dom, você tem outro. Se nós juntarmos esse dom, nós vamos avançar. Sabe, Thaís mesmo aqui, uma irmã que ministra com a unção, a gente sente a presença de Deus, ela ministrando, é um dom que Deus deu para ela, e quanto mais ela dedicar esse dom, mais Deus quer usar a vida dela. É assim que funcionam os dons nossos. Se é o dom da palavra, exerça o dom da palavra. E o penúltimo aqui fala, vamos lá no verso 8 novamente, volta lá, 12:8, fala o seguinte agora, contribui, e agora fala, se exercer liderança, que exerça com o que, irmãos? Com dedicação. Então, se exercer liderança, que exerça com dedicação. Os líderes são os que presidem. Presidir é o mesmo que, irmãos, liderar. Liderar é um dom. Algumas pessoas acreditam que os líderes nascem prontos, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é um dom, e Deus nos prepara para o que, irmãos? Para liderar. Sabe, aqui nós temos irmãos aqui que têm o prazer de liderar. De repente chega para mim e fala, pastor, eu estou com uma ideia, um projeto de fazer assim, 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 sabe? Então a gente fala, irmãos, a gente sempre tem a presença de Deus na hora, vamos fazer isso. Então tem pessoas que chegam, pastor, eu estou com um projeto para fazer isso esse mês, o que o senhor acha de fazer um movimento? É liderar o processo. Então se Deus te deu, começa a exercer, começa a apresentar os projetos, o que Deus tem colocado no seu coração. Alguns podem ser muito tímidos e inseguros, mas outros são facilmente intimidados quando são jovens. Tem pessoas, irmãos, tem até de falar, como que eu vou liderar, que eu sou gago? Tem pessoas, irmãos, mas eu vou te falar, Deus quer usar essas pessoas, que quando enxergam o que? Fraqueza. Por isso que o apóstolo Paulo fala, que aonde é fraca, aí que ele quer colocar você ser mais forte, é naquela área. Então não sei qual é a área que você às vezes tem dificuldade, mas se você sente, eu quero fazer parte da liderança, então comece a orar, e que Deus vai te impulsionar. Parece improvável que sejam líderes, mas então o dom da liderança é dado a eles. Todos aqueles impedimentos simplesmente desaparecem debaixo do que? Da unção. Eu vejo tanto assim, é igual um dia mesmo, uma pessoa assim simples, ele chegou e me deu uma estratégia para a empresa, e aí eu pensei assim, rapaz, ele é tão simples, mas ele tem o dom de liderar. Nós vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Nós estamos agora reformando aqui, sabe? Aí a gente vê os irmãos que vai nos ajudar. Aí cada um quer ser líder, né? Irmão Israel, cadê o Josué, o Carlos? Aí chega, não, assim vai ficar melhor, assim vai ficar melhor. Não, acho que fizer assim, de repente, nós entramos num acordo ali. Todos eles têm esse dom de liderar, sabe? Então, você precisa pedir a Deus isso. E o último, que fala o dom da misericórdia. Volta lá no verso 8. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vou repetir, se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Eu não sei de que outra forma a misericórdia pode ser com alegria. A Bíblia diz que se você usar misericórdia, faça com alegria, com um sorriso. Algumas pessoas olham para alguém que é pobre e às vezes não faz isso com alegria. Se você vê lá um mendigo lá pedindo algo, se você for contribuir e ajudar, que faça com alegria. Aplica misericórdia com alegria. Nós temos que aprender a viver dessa forma, irmãos. O dom é dado, mas o Espírito que é dado é quase como se fosse um fardo. Não pode ser fardo. Quando você aplica misericórdia àquela pessoa que não merece, aquela pessoa está passando dificuldade sem atravessar a Goiânia, que você faça isso com alegria, é o que a palavra está dizendo.
Se Deus te deu esse dom, faça isso. Teve um irmão que esse dia perguntou: pastor, eu quero que empreste seu carro para fazer uma mudança. Prestei o carro para o irmão. Aí de repente, deu meia-noite, ele não chegou com o meu carro. 6 horas da manhã eu precisava dele, para me viajar. Aí eu peguei, acordei 6 da manhã, liguei nada, peguei outro carro, levei os meninos para a escola, eu precisava de viajar. E esse irmão só foi entregar o carro para mim 9h30. Olhei no rosto dele, falei: ô Jesus, dá paciência. Mas aí na hora, eu falei assim: gente, mas esse irmão está passando tanta dificuldade financeira, ele não tinha condições de pagar um transporte, eu emprestei o carro para ele, sabe uma coisa, eu vou alegar meu coração. Quando eu cheguei para ele, falei: não, está tranquilo, resolveu o problema, deu tudo certo, então pronto, tudo certo, siga sua vida aí. Peguei o carro, fui mais tarde um pouquinho na minha viagem, mas deu tudo certo. Mas por quê? Porque na hora poderia falar muitas coisas: rapaz, você não podia fazer, eu te falei que precisava do carro às 6 horas da manhã. Mas quando eu vi a história dele, o que ele está passando no seu casamento, na sua história, a sua mudança, sem dinheiro, passando dificuldade financeira, eu tive o coração misericordioso. E eu falei assim: então eu vou alegrar meu coração, eu não vou ficar triste e não vou falar nada para ele, é a situação dele. Ele ficou até madrugada fazendo essa mudança dele. Amém? Então, irmãos, um exemplo aqui prático que eu quero dar com os irmãos para você entender, para nós fecharmos essa palavra, ministrar a ceia, é o seguinte: vamos imaginar que tem uma irmã aqui na igreja, com 12 anos de idade, que faz um aniversário. Agora você vai entender qual é o seu dom. E essa irmã, 12 anos, toda empolgada com o seu aniversário de 12 anos, e de repente, nós todos aqui, irmãos, estamos nesse aniversário. Aí chega a pessoa com o bolo dela, ela pega o bolo de aniversário, decorado com o nome dela, e de repente esse bolo cai, espatifa tudo. Aí essa irmã chora demais e começa a desesperar, porque o bolo dela caiu, não tem como aproveitar nada. Aí vamos lá, aí existe o dom de servir. De repente, imediatamente, aquela pessoa que tem o dom de servir, já cata um balde, um rodo, vai lá, limpa tudo e já resolve, fala assim: vou tirar esse bolo daqui, senão vai pisar essa bagunça. Então essa pessoa tem esse dom. O dom de quê? Fala: vamos resolver o problema, que agora já criou um clima, deu ruim. Então essa pessoa é o quê? O dom de servir. Agora tem o dom do encorajamento. O que é o dom de encorajamento? Ele chega e fala assim: ó, não se preocupe, está tudo bem. Eu vi o bolo, na verdade, não era tão legal assim. Deixa eu falar para você aqui, Deus tem algo maior para você. Então a pessoa já começa a encorajar aquela irmã que o bolo dela caiu. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Então a pessoa, ela encoraja. Então, do encorajamento, da exortação, ele vai até a menina que está chorando e encoraja, dizendo: não se preocupe, está tudo bem. Eu vi o bolo, na verdade, ele não era tão legal assim. Então quem tem esse dom de exortação, irmãos, ele corre, abraça, consola, até mesmo chora. Fala assim: ó, deixa eu te falar um negócio, não esquenta a cabeça não. E aí de repente, você encoraja ela. Aí o dom da liderança. De repente: ô, vem cá fulano, limpa aqui. Ô, vem cá, vai lá comprar outro bolo. Ó, vamos resolver a situação. Então a liderança já chega e já faz o negócio acontecer. Esse é o dom da liderança. Então esse é o líder que tem iniciativa e dá direções. E o dom da contribuição, que nós lemos: já providencia o bolo, vai lá, compra o maior, compra o dobro, põe o nome dela, põe em foto, põe se você quiser. Esse é o dom aquele que gosta, que dá generosamente. Nós vamos resolver o problema dessa irmã do aniversário, então vamos lá comprar um bolo. Então é aquela pessoa que dá com alegria. Amém, irmãos? Vamos lá para o próximo. O dom da misericórdia. A misericórdia, que é a exortação, que faz também o encorajamento, mas não são a mesma coisa. Aí começa: olha, é o seguinte, está tudo bem. Quem de nós nunca cometeu de derrubar um bolo na vida, né? Aí já começa a falar, exortar ela, e fala: olha, fica tranquila. E aí fala o seguinte: você não deve chorar, porque é só um bolo, sabe? Aí a pessoa começa a desesperar, mas de repente, quando ele começa a encorajar, ele fala: olha, não preocupa com o bolo não, está tudo bem, só por causa do bolo você vai ficar em desespero, vai dar tudo certo. E o outro, que o último, que é o dom do ensino. Aí de repente,
Depois, que aqueles que estão sempre ensinando, ele diria: você sabe por que isso aconteceu? Há pelo menos duas razões pelas quais você pode ter acontecido isso. Você falhou em olhar para frente. Quando você entra num projeto, você precisa ter certeza de olhar para frente. Se você olha para o bolo, você tropeça e nem consegue ver o que está tropeçando. Abra os olhos. Quando as pessoas começarem a cantar o parabéns, não feche os olhos. A solução para esses sempre é ensinar. Ou seja, você não deve chorar, porque é só um bolo. Ele é feito de farinha, é feito de açúcar, e você tem o dom de ensinar. Para quê? Para que tudo na vida você ensina. Calma, é coisa tão barata, simples, já foi providenciado outro. Então você já está ali ensinando, mostrando para ela, né? E o dom da profecia, que eu achei esse mais interessante, que eu coloquei aqui, que no fim, aquele que tem o dom da profecia, da palavra inspirada, levante-se. O inimigo levantou-se contra esse aniversariante. Vamos orar. É um levante, né, Thaís? É um levante que aconteceu. Então o inimigo se levantou contra esse aniversário dessa noite, porém, mais numerosos são os que lutam por nós. Hoje vimos que realmente todas as coisas cooperam para nosso bem, porque vimos que a igreja funcionou, cada um tomou seu papel e resolveu o problema. Amém, irmãos? Esse é o dom. Então você resolve o problema. Então eu quero concluir essa palavra. Qual é o seu dom? Você precisa descobrir qual é o seu dom. Como faço para abençoar outras pessoas? Quando você serve, irmãos, olha aqui para mim. Quando você serve, você não está cumprindo somente o seu dom, o seu papel. Você está abençoando outras pessoas. Eu vejo os irmãos do louvor, vocês não têm ideia o tanto que os irmãos recebem quando estão ministrando. Esse é o serviço deles. Você, quando recebe uma pessoa e dá um abraço a uma pessoa, você não tem ideia o tanto que você está contribuindo. Você, quando está limpando a igreja, cuidando, você pensa: aqui vai sentar uma pessoa que eu vou limpar essa igreja, ela vai ser muito abençoada. Então você precisa crer que quanto mais dons, mais responsabilidade. Seja você mesmo. Você tem que pensar que Deus, Ele não quer que você seja igual ao irmão. Nós somos únicos. Sabia que nós somos únicos? Irmãos, eu acho tão interessante e poderoso isso. Sabe que Deus nunca faz uma pessoa igual a outra? Não é interessante isso? Você pega o irmão Luiz, você pode ir para o mundo inteiro, que você nunca vai encontrar uma pessoa igual ao Luiz. A genética, a forma dele agir, não vai ter. Por isso que Deus, Ele quer usar cada um de nós com dons diferentes. Então, se Deus deu o dom, deu para mim, para ministrar a palavra, às vezes seu dom vai ser de ministrar, de cantar, de louvar. Mas o que você precisa crer é que Deus tem um dom para você. Quem crê que Deus tem um dom para você? Então honre, sabe, o seu verdadeiro chamado. Se você gosta de exortar, encorajar, não deixe que ninguém profetizar outra coisa em você. Se você gosta de trabalhar com crianças, não se desculpe por isso. Se um profeta profetizar que você deve trabalhar com criança, mas você não gosta de criança, não se desculpe com isso. E não se sinta culpado ou forçado a ir para o ministério infantil só porque alguém profetizou. Você não pode fazer isso. Certifique-se de honrar o verdadeiro chamado de Deus em seu coração. Você se sente confortável com criança? Você gosta de estar com criança? Esse é um exemplo, irmãos. Se você não gosta de estar perto de criança, então não faça. Não queremos que pessoas que não gostam de estar perto de criança estejam no ministério infantil. É um exemplo. Mas se você não gosta do ministério infantil, você precisa identificar qual o ministério que você vai avançar. Amém, irmãos? Então eu gostaria que você ficasse de pé. E nós gostaria de cantar aquele último louvor que nós cantamos aqui. E nós vamos agora ceiar. E que você possa levar essa palavra no seu coração com esse entendimento. Porque você não precisa ficar parado. Você precisa exercer algo. Igual nós falamos com os irmãos que nós apresentamos aqui hoje. O Fernando e sua esposa. Nós somos um corpo, irmãos. E cada corpo aqui, ele tem o seu fundamento, o seu propósito. Sabe? Precisa de fazer algo. O pé jamais vai substituir o que a mão faz. Mas o que a mão faz não vai substituir o que o pé faz. O braço. Por isso que cada um tem o seu papel no corpo de Cristo. E você tem esse papel, amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Eu gostaria que os irmãos pegassem para mim aqui a ceia, para nós começarmos a ministrar. Feche seus olhos, enquanto os irmãos ali adoram o Senhor. Essa palavra foi uma palavra de exortação, de revelação, discernimento, para que você possa compreender que todos nós temos dom. Nunca nascemos sem dom.
Todos nós. Eu quero que você feche seus olhos. Quando você aceitou a Cristo, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu e ressuscitou, e nós vamos hoje declarar esse amor de Deus, para que nós possamos avançar. Deus tem muito alto. Que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez